Toda glória a Jesus. É um prazer estarmos de volta em mais um programa. A nossa intenção e nosso coração é inspirar você para que você entre no seu quarto, feche a sua porta, entre no secreto com o Senhor e adore a Ele de todo o seu coração. Nós não estamos aqui soltando palavras ao vento, mas nós estamos falando, cantando, adorando a um Deus que nos ouve. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a presença dele é muito acessível, é tão acessível a nós. Quando eu descobri isso na minha vida, isso fez toda a diferença. Quando a presença de Deus tocou a minha vida, quando eu pude, pela primeira vez, mesmo tendo sido criada num lar evangélico, tendo sido criada numa casa onde nós íamos à igreja aos domingos, tão diferente quando nós somos tocados pela presença de Deus, quando nós sentimos esse fluir da presença e da glória de Deus. É um divisor de águas na nossa vida. Os nossos sonhos são mudados, os nossos projetos de vida são trocados. Tudo é mudado a partir de um encontro, a partir de um toque da presença de Deus nas nossas vidas. Como aquela mulher que sofria com fluxo de sangue e que há tantos anos estava afastada do convívio da sociedade, porque ela não podia se misturar. Mas no dia em que ela disse: olha, se eu tão simplesmente tocar nas vestes dele, eu não preciso nem tocar nele, não preciso falar com ele, mas se eu simplesmente tocar nas vestes dele, a própria presença dele, ela creu tanto que existia algo de diferente em Jesus, que ela disse: se eu simplesmente tocar, eu sei que eu vou ser curada. E quantos e quantos hoje estão numa situação onde precisam de um toque do Senhor, uma situação difícil. O Senhor, Ele deseja mover, Ele deseja tocar. Existia um homem que estava esperando num lugar, era um tanque onde dizia-se que um anjo vinha e movia as águas, e ele estava ali junto com tantos outros doentes. Existiam andares ali naquele lugar cheios de pessoas doentes, e aqueles que entrassem na água, quando a água se movesse, eram curados. E aquele homem estava ali durante tantos anos esperando uma oportunidade de entrar nas águas quando as águas se movessem. Mas então Jesus aparece. E Jesus, Ele é muito mais do que um movimento das águas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E que com um toque da sua presença, com uma palavra dEle, pode mudar toda e qualquer realidade. E o que nós precisamos hoje é da presença dEle, é da glória dEle. É dEle, é Jesus, é a essência, quem Ele é. E Ele está disponível a nós hoje, Ele está disponível a você hoje. Então somente adore a Ele. Então somente se renda diante dEle onde você está. E dEle é o reino, dEle é o poder e a glória para todo sempre. Por isso nós o adoramos. Ele é totalmente digno, Tu és totalmente digno, Jesus. E nós Te adoramos, Senhor, nos rendemos diante de Ti, Paizinho. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Oh,
levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Jesus, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. Pois só tu és santo. Jesus, só tu és santo. Jesus, só tu és digno. Jesus, só tu és digno. Por isso te adoramos, Rei das nações. Jesus, tu és o Rei das nações. Tu és o Rei das nações. Exaltado, Rei das nações. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua
Teu é o poder, Tua é a glória para todo sempre, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, Tu és santo, poderoso Rei, glorioso Deus, Tu és digno, Senhor, digno, Tu és digno, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. No livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão dos céus, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus não quer apenas ser aquele que supre as necessidades básicas dos seres humanos. A multidão seguia Jesus. Se nós lermos um texto antes desse aqui, João capítulo 6, nós vamos ver Jesus multiplicando os pães e os peixes para a multidão de 5.000 homens. E as pessoas, era completamente compreensível que as pessoas tivessem uma expectativa sobre Jesus, de que Ele viesse suprir as necessidades deles. O povo era oprimido por tantas coisas que eles precisavam pagar para o Império Romano, tantos deveres que eles deviam cumprir. Eles eram oprimidos. Imagine você ser oprimido por uma outra nação que não é a sua, um povo de uma outra nação reinar sobre você, impostos altíssimos sendo colocados. O povo tinha uma expectativa de que viesse um Messias, alguém que viesse reinar sobre Israel, alguém que viesse de uma vez por todas libertá-los daquela opressão e trazer Israel de volta à sua identidade. O povo sentia falta da sua identidade. E existia essa expectativa sobre Jesus, porque Ele surge então fazendo milagres, maravilhas. E Ele surge falando coisas sobre o reino dos céus, sobre um novo reino que iria advir. E o povo então tinha expectativa sobre Ele. Mas a expectativa que eles tinham era de um rei político que viesse resolver apenas um problema político. Mas no entanto Jesus se coloca aqui nesse texto como alguém que quer resolver muito mais, algo muito mais além do que um problema político. Isso é muito pouco para Deus. Para Deus é muito fácil, para Jesus era fácil tomar 5 pães e 2 peixes e multiplicar. Jesus pegou aqueles pães e peixes, orou, e Ele
conseguiu multiplicar aquilo para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todos comeram e se fartaram. Para Jesus não era nada ressuscitar um morto. Todas estas coisas para Deus são simples. São coisas simples. Para Deus é simples curar um enfermo. Deus é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus que age no sobrenatural. Deus é um Deus que faz coisas tremendas nos céus e na terra. Ele é aquele que fala e os montes tremem diante da sua face. A palavra de Deus é poder e pela sua palavra os mundos foram criados. E quando Jesus, a palavra viva de Deus, se manifestou, tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que ele falava, acontecia. Jesus dizia a um coxo: levanta e anda. O coxo levantava e andava. Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias de morto, e Lázaro ressuscitou, saiu da sepultura. Jesus deu graças e os pães e peixes foram multiplicados. Jesus se importa. Ele se importa com as questões humanas. Ele se importa com as dores humanas. Isaías disse sobre ele que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se importa com as dores humanas mais do que ninguém. Ele se assenta com aquele que sofre, ele se importa. Ele não é um Deus longe no céu, alheio às questões humanas, aos dramas humanos. Pelo contrário, ele se importa. E existe nele poder para mudar quaisquer situações que existem. Existe nele poder. E ele deu à igreja o seu poder para interferir e mudar situações nos nossos dias. Para dizer: em nome de Jesus seja curado. Para dar pão àquele que tem fome. Para dar água àquele que tem sede. Jesus empoderou a igreja para que a igreja sejam seus braços, suas mãos. Mas eu quero dizer algo: existe algo além. Todas estas coisas para Deus não são nada, são coisas simples. Porque o que Deus quer fazer de fato é muito mais do que algo superficial. É muito mais do que nos dar uma comida que perece. Um pão que hoje está aqui, mas que amanhã está mofado. O que Ele quer é ser para nós o nosso alimento diário. Ele quer ser para nós a presença que nos alimenta. Ele quer ser para nós a fonte de vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida sobre o qual está o selo de Deus. Existe um selo de garantia sobre Jesus, de que este pão chamado Jesus Cristo de Nazaré, este alimento, quem comer deste alimento, Jesus, quem se alimentar desta presença, a presença viva de Jesus, quem comer desta palavra viva, quem tornar esta palavra a sua fonte de vida, jamais terá fome, jamais terá sede. Quando a presença de Deus é o nosso fundamento, quando a presença de Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas, nós podemos ter uma certeza de que o pão que perece também não vai faltar. O que Jesus deseja é ser o nosso pão, o pão que alimenta a alma humana, o pão que troca a nossa vida de pecado por uma vida de retidão, o pão que muda o caráter do homem. Quem come desse pão e quem bebe dessa água jamais terá fome. A fome humana, ela é por mais do que simplesmente um pão que perece. Ela é por muito mais do que simplesmente uma comida física. As coisas que são deste mundo não podem preencher. Mas o pão que é Cristo Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. E onde Ele está, a paz permanece. Onde Ele está, a vida permanece.
apesar das circunstâncias. E a provisão permanece. A provisão vem. A cura vem. Todas as coisas nos são dadas em Cristo Jesus, quando permanecemos em Cristo Jesus. Que Ele seja o pão que nos alimenta a cada dia. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós apresentamos os nossos corações diante de Ti. Apresentamos, Senhor, cada um que nos ouve neste momento, Senhor Deus. Colocamos cada coração, cada expectativa diante de Ti, cada necessidade diante de Ti. Clamamos, Senhor Deus, pela cura, pela provisão. Clamamos, Senhor Deus, pela ressurreição. Clamamos, Deus, pela libertação. Oh Deus, coisas sobrenaturais que só o Senhor pode fazer. Clamamos pelo Teu agir, Senhor, nas famílias, nos pais, nos filhos, nas mães. Senhor, clamamos, Senhor Deus, pelo encontro do Senhor. Que o Senhor venha encontrar cada uma das necessidades. Mas acima de tudo, Senhor Deus, clamamos que o Senhor venha ser o alimento, Deus, em cada coração. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha alimentar, ó Deus, alimentar a sede e a fome da alma, Senhor, que só o Senhor pode alimentar. Jesus, Tu és o pão da vida, que sacia a nossa fome. Tu és a água da vida, Senhor, que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma. Oh Deus, não queremos estar vazios, buscando em outras fontes aquilo que só podemos encontrar em Ti. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fome e a sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que toda esta fome e sede que existe neste homem, nesta mulher, sejam encaminhados para o lugar certo, para Ti, Jesus. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, atrai os corações e as mentes para Ti, Senhor. Agora mesmo, Pai querido. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, Jesus, nós Te amamos e queremos comer de Ti, nos alimentar de Ti a cada dia, em nome de Jesus, amém. Toda glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Nos siga nas redes sociais, mande o seu recado para nós, lá no Twitter, @Nívia_Soares, também no Instagram, @Nívia_Soares, e no Facebook, Nívia Soares Oficial. Que o Senhor te abençoe. E nós voltamos no próximo programa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.